Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante toda a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de Finanças e de RI, Cristiano Grangeiro, e pela coordenadora de RI, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, o Cristiano Grangeiro apresentará os resultados. Taesa, compromisso e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Energia é movimento, evolução. É a força que dá vida a tudo que conhecemos. Sem ela, o mundo não existiria. Com ela, ele se expande e renova. A Taesa conecta o Brasil a essa transformação, transmitindo a energia que gera desenvolvimento para todas as regiões do país. De olho no futuro, mas sem esquecer do presente, ela investe em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que garantem a segurança e qualidade de suas operações e provocam as mudanças que farão a diferença amanhã. A Taesa inova para tornar o setor elétrico brasileiro cada vez mais seguro, cuidando genuinamente das pessoas e transmitindo a energia que transforma vidas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa do primeiro trimestre de 2025. Como de costume, vocês poderão fazer suas perguntas pelo botão de Q&A da plataforma durante nossa apresentação. E, ao fim da apresentação, nós abriremos o espaço para que os diretores aqui presentes respondam às suas perguntas. Tenha uma boa videoconferência. Iniciando pelo slide 3, apresentamos uma atualização sobre os nossos compromissos e pilar estratégico de sustentabilidade. Divulgamos no dia 25 de março deste ano o relatório anual de sustentabilidade da Taesa de 2024. Nesse ciclo, demos mais um passo importante em nossa jornada de transparência, responsabilidade, compromisso com governança e sustentabilidade. O relatório deste ano chega ao mercado bem antes do prazo exigido pela ANEEL. A entrega estratégica do relatório ocorreu antes mesmo da divulgação da proposta de administração para a Assembleia Geral Ordinária deste ano, integrando o tema de sustentabilidade à tomada de decisão e os documentos de referência da companhia para deliberação pelos seus acionistas. O relatório deste ano incorporou melhorias importantes em conteúdo e estrutura,
ampliando seu escopo e o alinhamento com as expectativas de investidores, reguladores e demais partes interessadas. Pela primeira vez, respondemos ao framework de reporte com aplicação dos padrões do SASB, facilitando a comparabilidade e a relevância dos dados para o mercado de capitais. Ampliamos a transparência ambiental com a inclusão dos indicadores específicos dos projetos em implantação, permitindo a visão mais completa dos impactos e da gestão ambiental ao longo do ciclo da vida dos ativos. E, em linha com as crescentes demandas frente às mudanças climáticas, o relatório apresenta ações concretas de adaptação e resiliência climática, sinalizando nosso comprometimento com a gestão de riscos climáticos e a perenidade do nosso negócio. Estamos em um momento estratégico da nossa jornada de sustentabilidade. Neste momento, estamos revisando os temas materiais da Taesa com base no conceito de dupla materialidade, essencial para a preparação dos relatórios de informações financeiras da companhia com base nos padrões IFRS S1 e IFRS S2, que a empresa deverá divulgar a partir do exercício social de 2026, com base na instrução CVM 193. Essa abordagem considera dois eixos complementares. Primeiro, que se refere aos impactos que as atividades da Taesa geram na sociedade e no meio ambiente. E segundo, considera os riscos e oportunidades que questões de sustentabilidade representam para a companhia. Essa análise é essencial porque os temas materiais que identificarmos agora definirão as diretrizes da nossa estratégia de sustentabilidade e os nossos reportes para os próximos anos. Os temas propostos serão definidos a partir de uma escuta ampla, dados do setor, análises internas, contribuições de especialistas e pesquisa com o mercado. Nosso relacionamento com a sociedade é essencial para assegurar que essa prioridade reflita de forma legítima e estratégica a realidade em que atuamos. Ao atribuir o grau de relevância a cada um dos temas, contribuímos juntos para o fortalecimento da agenda de sustentabilidade e para um desenvolvimento mais equilibrado e responsável. Vamos agora para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, no slide 4, com os principais destaques do período. Entraremos em mais detalhes de cada um dos próximos slides. Em primeiro lugar, a receita líquida regulatória apresentou um crescimento de 3,8% ano contra ano, refletindo a entrada de novas receitas no trimestre, principalmente os reforços da Nova Trans, que adicionaram 6,2 milhões de reais de receita, enquanto Pitiguari que teve entrada operacional parcial de 1,2 milhão de reais. Outro importante destaque foi o desempenho do OPEX regulatório no período, que reduziu 11% ano contra ano, excluindo os efeitos não recorrentes que ocorreram no primeiro trimestre do ano passado. A redução do OPEX foi de 0,7%, mesmo com a inflação de 5,5% nos últimos 12 meses. Quer dizer, tivemos um ganho real no período de mais de 6%. Consequentemente, o EBITDA do trimestre totalizou 509,6 milhões de reais, registrando um aumento de 6,1%, e uma margem de EBITDA de 85,2%. Além disso, tivemos um alto desempenho operacional, com índice de disponibilidade de 99,96% e uma PV sobre a receita anual permitida de 1% no trimestre. Emitimos a 17ª emissão de debêntures verdes incentivadas da Taesa de 650 milhões de reais em janeiro, a custos bastante competitivos em IPCA, cuja referência vista em NTNB 40 foi com menos 15 basis points, um prazo de 15 anos e 3 anos de carência no pagamento de juros. Portanto, uma ótima emissão para o período. Como mencionei no início, tivemos entregas dos reforços da Nova Trans e Pitiguari antes do prazo regulatório. Os demais projetos que estão em obra possuem expectativa de entrega antecipada em relação ao prazo anel, onde vamos mencionar mais à frente. E, por fim, anunciamos uma distribuição de JCP de 188,3 milhões relativo ao resultado do primeiro trimestre de 2025, equivalente a 100% do lucro líquido regulatório e 53% do lucro líquido IFRS do trimestre. No slide 5, destacamos o resultado regulatório, que é aquele que reflete diretamente a geração de caixa da companhia. O lucro líquido regulatório reduziu 0,7%, totalizando no trimestre 188,3 milhões de reais, impactado principalmente por um crescimento no EBITDA de 32,8 milhões de reais,
influenciado pelo avanço da RAP em função das recentes entradas de projeto e eficiência de OPEX, que destacaremos mais à frente. Este aumento foi compensado por uma queda na equivalência patrimonial e no resultado financeiro. Tivemos uma redução de 10,1 milhões na linha de equivalência patrimonial, impactada majoritariamente por um evento pontual no T24, referente à baixa em impostos diferidos em uma das nossas participadas, a Itaú. E a equivalência também sofreu o efeito macroeconômico, tanto na receita quanto negativamente nas despesas financeiras. Falando do macroeconômico, o resultado financeiro apresentou um desempenho negativo de 42,4 milhões de reais, ficado também pela deterioração macro, associado ao aumento da nossa dívida bruta e redução da nossa posição de caixa entre os períodos comparados. E, por fim, tivemos uma redução do imposto de renda e contribuição social, influenciado por uma queda no lucro antes dos tributos e por um ajuste extemporâneo relativo à baixa de passivos fiscais. E como vocês podem observar, o EBITDA apresentou um desempenho positivo, chegando ao volume de 509,6 milhões de reais e uma margem de 85,2%, e detalharemos no próximo slide, número 6. Como podem ver no gráfico do slide 6, tivemos um crescimento do EBITDA de 6,9% ano contra ano, cujos efeitos foram: a RAP teve um crescimento de 10,1 milhões de reais, motivado pelo IPCA de 3,9%, que reajustou as RAPs do ciclo 24 e 25, além da entrada dos reforços da Nova Trans e Pitiguari no final do ano. Vale lembrar que o GPM, que reajustou 2/3 das nossas RAPs, foi negativo para o mesmo ciclo. A parcela variável foi impactada positivamente na variação, majoritariamente por eventos atípicos no T24, como em Janaúba, conforme destacamos na época, que trouxe variação positiva de 3,1 milhões de reais. Já o OPEX foi o grande destaque do trimestre, que apresentou uma melhora de 10,7 milhões na comparação, principalmente nas nossas duas maiores rúbricas. Tivemos uma redução nos custos de pessoal, principalmente em função do pagamento de PLR maior que a provisão no T24, além da otimização da estrutura organizacional e maior volume de vagas em aberto. E na linha de serviços terceiros, teve uma redução de 13%, influenciado por menores gastos com serviços de limpeza e de conservação e serviços de manutenção. Apresentamos o EBITDA ajustado, que é uma visão pro forma e exclui os eventos não recorrentes que mencionamos e que são detalhados no release de resultados. Essa visão é importante para mostrar o desempenho do resultado em bases recorrentes e facilitar o entendimento dos investidores sobre nossas expectativas futuras em relação ao nosso resultado operacional. O EBITDA em bases recorrentes permanece inalterado no T24 em 509,6 milhões de reais, e quando comparado ao EBITDA do T24 ajustado ou recorrente, demonstra um desempenho positivo de 2,1%. Com isso, a margem de EBITDA de 85,2% foi superior à margem ajustada do ano passado, de 84,9%. Destacamos novamente o esforço da companhia na otimização de custos, com o foco em eficiência em diversas frentes de eficiência operacional. E quando fazemos uma comparação em termos recorrentes, vimos um OPEX praticamente estável, mesmo com ambiente inflacionário de 5,5% nos últimos 12 meses, isto é, um ganho real de mais de 6% no período. No slide 7, destacamos o desempenho operacional das linhas de transmissão da companhia. Como podem ver, mantemos um alto índice de disponibilidade das nossas linhas, de 99,96%, superior ao mesmo período do ano passado. Como já mencionamos, no T24, houve uma queda percebida em função da ocorrência de grande impacto em Janaúba naquele trimestre, que também afetou a parcela variável do mesmo período. É possível observar que a PV do trimestre ficou bem inferior ao do ano passado, equivalente a apenas 1% da RAP do período. E como de costume, separamos a PV técnica ocorrida efetivamente no período corrente das provisões e reversões de eventos de períodos anteriores, como mostramos no gráfico. E fica evidente que a PV corrente foi ainda mais eficiente, ficando em 0,94% da RAP do período. Agora, no slide 8, apresentamos o lucro líquido societário FRS. Para lembrar que esse lucro é contábil e, portanto, não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O conceito por trás da contabilidade é o ativo de contrato da concessão
cujas práticas contábeis vêm no CPC 47. O lucro líquido do IFRS apresentou uma redução de 2,5%, chegando neste trimestre a 365,2 milhões de reais. Alguns dos efeitos explicados no resultado regulatório no slide anterior, número 7, também afetaram o IFRS, com a variação da PV e as despesas não recorrentes do T24, naturalmente a eficiência do OPEX. Mas os grandes efeitos foram a redução de 107 milhões de reais na margem de implementação de infraestrutura, resultado do atraso do licenciamento ambiental de Ananaí pela paralisação do IPAMA no ano passado. Esse atraso afetou não só o cronograma de entrega do projeto, como também a revisão do CAPEX, impactando diretamente a sua margem de construção. Também tivemos maiores despesas financeiras em 37,9 milhões de reais, que também explicamos anteriormente no resultado regulatório. Na direção positiva, tivemos um aumento de 96,6 milhões de reais na receita de correção monetária do ativo contratual, explicado principalmente pela recuperação do GPM, que registrou 2,29% no T25 contra apenas 0,29% no T24. Lembrando que aqui utilizamos o índice com um mês de defasagem para a correção do ativo contratual. Slide 9, apresentamos o andamento dos nossos empreendimentos. Então, lembrando que energizamos 2 reforços da Nova Trans entre o final do ano passado e início deste ano, com uma antecipação de 3 a 6 meses do prazo anel, numa RAP total autorizada de 38,9 milhões. Por serem reforços valorados a VOC, em sua grande parte, a RAP estimada pela companhia sem reconhecimento no resultado é de aproximadamente 35 milhões de reais, sendo a diferença dos valores uma receita antecipada que deverá ser devolvida a partir do próximo ciclo de revisão tarifária desse reforço em 2029. Além disso, energizamos uma fase de Pitiguari no final do ano, equivalente a 20% do total do projeto, com uma antecipação de 26 meses em relação ao prazo anel. A segunda fase de Pitiguari está avançando bem, tanto na subestação quanto na linha de transmissão, estamos nos aproximando da conclusão do projeto. O projeto de Juruá, que compõe uma subestação e um seccionamento no centro do estado de São Paulo, já temos todos os fornecedores definidos e seu projeto básico deve ser apresentado ao ONS no meio do ano. Angará está evoluindo bem, principalmente nas subestações, além da expectativa da chegada do compensador síncrono em breve. Para sair, os trabalhos nas subestações continuam avançando, inclusive em relação ao HDVC, que foi liberado na Suécia para embarcar o Brasil. Lembrando que a expectativa de conclusão para a saída Tangará e Pitiguari permanece de mais 2 anos antes do prazo anel. Contornamos o desafio com atraso na obtenção da licença ambiental devido à paralisação do IBAMA, começando os trabalhos mais fortes no trecho de Ponta Grossa e Assis. Observando a realização do CAPEX do primeiro trimestre deste ano, realizamos cerca de 300 milhões de reais em investimentos, o que indica que teremos aceleração desse CAPEX nos próximos trimestres para compor o esperado para este ano entre 1,6 e 1,8 bilhão de reais para os 5 projetos de reforços remanescentes. Continuamos com a curva de CAPEX esperada para os anos seguintes. Para 2016 permanece entre 400 e 600 milhões de reais, e para 2027, de 100 a 200 milhões de reais. Faço aqui um importante disclaimer, que a expectativa da curva de CAPEX pode ser alterada no futuro, e esta é a nossa melhor estimativa. No slide 10, falamos sobre o endividamento total da companhia. À esquerda, apresentamos o histórico recente da dívida líquida e do nível de alavancagem, que é calculado pela dívida líquida sobre o EBITDA regulatório na visão de consolidação proporcional. Ao fim do 1T25, a dívida líquida total da Taesa foi de 11,5 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações. E a alavancagem ficou em 4,1 vezes, levemente superior ao trimestre imediatamente anterior. O custo médio real das nossas dívidas está em 5,48%, afetado pela alta recente do CDI, e com prazo médio de 4,7 anos. Nossa posição de caixa fechou o trimestre
1,2 bilhão de reais, e o mix dos índices está em 66% das dívidas indexadas ao IPCA, 32% ao CDI e 2% em IGPM. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido, o AAA. Indo para o slide 11, antes de finalizar a apresentação, anunciamos ontem uma distribuição de proventos com base no resultado regulatório do trimestre. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 188,3 milhões de reais em juros sobre capital próprio, com a data base no dia 12 de maio de 2025. Este valor equivale a 55 centavos por unit, que somados aos demais proventos distribuídos em 2025, temos declarado até o momento R$ 2,09 por unit, ou 720 milhões de reais declarados este ano. Vale lembrar que o valor de 302 milhões referente ao 4T24 foi aprovado semana passada pela Assembleia de Acionistas e o pagamento desse montante ocorrerá em duas parcelas, uma no final de maio, daqui 3 semanas, e a outra parcela em novembro de 2025. Bem, terminamos aqui a nossa apresentação dos resultados. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta, que entrará na fila. Muito obrigado pela participação de todos vocês na nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Nós temos aqui, nesse momento, mais de 300 pessoas conosco. É um grande prazer apresentar o resultado do primeiro trimestre do ano e esclarecer as dúvidas que vocês tenham aí durante essa videoconferência. Estão aqui conosco para esclarecer suas dúvidas os diretores, né? O diretor-presidente Pecchio, diretora de Finanças e RI, Kátia Pereira, diretor de negócios, Fábio Fernandes, e Luiz Alves, nosso diretor técnico. O GEL hoje está no empreendimento e por isso não está aqui conosco, além da coordenadora de RI, a Juliana Castelli. Nós recebemos já algumas perguntas aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas durante nas discussões aqui, mas antes de responder as perguntas, eu queria passar a palavra para o PEC, para as suas considerações iniciais, PEC. Obrigado, Cristiano. Bom, esse é um momento muito importante para a companhia, né, que trimestralmente a gente consegue vir aqui e falar um pouco, né, prestar um pouco de conta, falar um pouco de como estão os projetos da companhia. Eu acho que o Cristiano já apresentou, mas eu queria reforçar alguns pontos, né, de melhora do resultado em função de aspectos macroeconômicos, né, que nos ajudaram bastante. Temos questões relacionadas com a subida de juros, que, né, nos castigam um pouquinho na parte de despesa financeira, mas eu acho que uma grande visão que a gente conseguiu passar para o mercado através dos resultados é a nossa eficiência, a nossa busca por eficiência, que eu acho que a gente teve um trimestre muito bom com relação aos resultados, né? Tivemos aí uma performance na parte de custos, né, inferior à inflação, com muito trabalho de todos. Eu acho que não é simplesmente, quando a gente fala nisso, olhar para o lado do custo, é olhar atividade, priorização de atividade, estrutura organizacional, área técnica olhando como as coisas podem ser feitas diferente, revisar a cadeia de valor. Então, tem muita coisa que aconteceu para a gente conseguir chegar nesse resultado, que eu diria que ele não parou por aí. Acho que a gente tem uma perspectiva bastante boa, mas eu destaco que isso, nós conseguimos fazer tudo isso e conseguimos fazer com bons indicadores técnico-operacionais também. Nós tivemos aí a PV e o índice de disponibilidade, números bastante bons, mostrando, né, que nós estamos aí com uma coerência, então conseguindo ter uma visão de eficiência e termos também uma performance bastante boa. Os projetos em andamento estão
acontecendo aí de uma forma como planejado, tem pequenos ajustes, um ou outro, mas sempre entregando antes dos prazos ANEEL, que eu acho que é uma coisa que vai contribuir bastante para a companhia. Inclusive, né, nós tivemos nos últimos 5 anos mais de 1 bilhão de novas receitas e temos mais aproximadamente 400 milhões para acrescentar na companhia, ou seja, o resultado nosso tende a melhorar também. E gostaria também de destacar, por final, né, o pagamento dos 188 milhões, ou melhor, a declaração, né, dos 188 milhões, que representa 100%, né, do nosso lucro líquido regulatório, totalmente compatível com o nosso plano financeiro, com a nossa disciplina financeira e com a nossa capacidade de analisar opções de crescimento para a companhia. Então, eu lembro sempre que a gente fez aquele ajuste, né, dos dividendos, mudando do FRS para o regulatório, e a partir daí a gente tem uma trajetória muito bem definida e a gente está cumprindo com ela, fazendo todas as discussões que precisam ser feitas no nível da diretoria, do conselho, para que a gente consiga passar essa visão que a gente tem sobre o futuro da companhia para o mercado. Essas são as considerações iniciais, Cristiano, e tenho certeza que tem outras perguntas aí que os colegas vão responder, e no final a gente volta para as considerações finais. Obrigada, Péquio. Bom dia a todos. Eu vou iniciar com uma pergunta da analista de sell-side do Itaú, Luísa Candiota, e vou direcioná-la ao nosso diretor de negócios, Fábio Fernandes. Fábio, a Luísa pergunta ou gostaria de entender as perspectivas da companhia para o próximo leilão de transmissão e se a gente deve participar e se esperamos muita competição. Poderia comentar? Bom dia a todos. Mais uma vez, muito bom tê-los aqui conosco nessa divulgação de resultado, nesse call de resultado. E, Luiz, obrigado pela pergunta. Bom, a Taesa, né, como sempre, está à procura de bons projetos, seja em greenfield, seja em brownfield, que possam agregar valor para os nossos acionistas. Então, com certeza, iremos estudar, né, esse leilão que acontecerá em outubro de 2025. Serão 11 lotes, né? Lotes que teremos ali de tamanho variando entre cento e poucos milhões até 1,2 bi. Então, tem uma gama de escolha ali, de variedade, que a gente possa entender a especificidade de cada um desses lotes e a aderência de cada um deles à nossa base geográfica e às nossas instalações, que possam, né, fazer com que isso a gente possa aproveitar essa eficiência que o PEC colocou há pouco, que nós estamos perseguindo e que estamos conseguindo implementar, que possa transformar isso em competitividade nos nossos lances. Então, é um estudo, a gente já começou a fazer, a equipe do GEL, da nossa diretoria de plantação, já está fazendo todas as análises necessárias para que a gente possa compreender cada um desses lotes, onde nós temos os pontos fortes, onde nós temos os pontos fracos, qual é a nossa matriz SWOT para cada um deles, e aí nós possamos nos posicionar. Em relação à competitividade, como eu falei, em relação à dimensão e à variedade de tamanhos que vamos ter nesse leilão, a gente deve ter, sim, uma quantidade grande de interessados. A gente tem que observar a questão dos juros, como é que está, que é um ponto sempre de alerta em relação a quando vai se fazer um investimento a longo prazo, então é um ponto de atenção, mas a gente ainda entende que deva ter uma participação relevante dos agentes interessados em lidar, considerando que o mercado de transmissão é aquele mercado estável, um mercado muito previsível, então, para essa, muito defensivo, então, em termos de, né, quando a gente vê o mercado um pouco volátil, sem dúvida nenhuma, é uma boa opção de investimentos. Ok? Então, obrigado, Luísa, mais uma vez, espero ter respondido a sua pergunta e um bom dia a todos. Obrigado, Fábio. Bem, a próxima pergunta aqui é do investidor Paulo Bizan. Olá, bom dia, bons resultados. Minha preocupação é em relação à dívida, que vem crescendo ao longo do tempo e as concessões que tendem a finalizar em breve. Qual a estratégia da empresa que visa diminuir a dívida, adquirir novas concessões, visando estabelecer uma rata anual crescente? Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu vou passar a pergunta à Kátia para nos ajudar a responder. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Em relação ao aumento no nível de endividamento, a gente está hoje, olhando já no primeiro trimestre, com um nível de endividamento, né, dívida líquida sobre EBITDA ligeiramente acima de 4. A gente vê esse movimento acontecendo ao longo do ano de 2025, lembrando que a gente está com 5 projetos de greenfield em construção, mais 5 projetos de reforços de grande porte também acontecendo na companhia.
Então, esse crescimento ao longo desse ano, ele é natural, ao mesmo tempo que tudo que a gente está construindo esse ano nesses projetos, ele vai se traduzir em aumento de RAP, basicamente 400 milhões serão adicionados entre 25 e 26, e isso faz com que a gente tenha uma desalavancagem contratada. A gente vai ver essa desalavancagem que a gente está hoje nos patamares ligeiramente acima de 4, voltando a patamares vivenciados anteriormente pela companhia. Tá? Então, essa não é uma preocupação, a gente está trabalhando com cronograma, isso está exatamente alinhado com o plano financeiro da companhia. O que a gente tem feito para melhorar, né, quando a gente pensa em dívida, acho que todo o esforço da companhia olhando para a eficiência é, de fato, a gente tirar a pressão e gerar mais EBITDA, e com isso também a gente tira um pouco da pressão quando a gente olha a dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Então, esse também é um trabalho que a gente está fazendo de eficiência, traduzindo em maior geração de caixa operacional para a companhia, e com isso também fazendo frente às nossas demandas. Quando a gente fala de capacidade de leilão, né, a gente entende, né, que a capacidade de um leilão para a gente participar, e de fato, uma vez que é um greenfield, normalmente a gente tem um desembolso, um cronograma de desembolso, que é entre 18 a 24 meses a partir do momento que a gente tem a vitória no leilão ou de um novo projeto. O que isso vai encaixar muito bem com o momento que a companhia começa a desalavancar, que é a entrega dos projetos que estão em andamento no momento. Então, a companhia tudo isso está dentro do nosso plano financeiro, e inclusive também quando a gente pensa no futuro de fim das concessões, todo o planejamento que a gente faz, olhando para endividamento, a gente olha exatamente essa curva de forma descendente, que é o que a gente enxerga hoje do fim das concessões. Então, isso também está no nosso modelo financeiro, tá? Então, a gente não vê nenhum tipo de risco ou que isso seja traga para a gente alguma incapacidade de participar dos leilões, tá bom? Obrigada, Cristiano. Obrigada, Kátia. A próxima pergunta era justamente nesse tema, sobre tendo em vista a mudança de distribuição de proventos para o lucro líquido regulatório, e justamente perguntando se a gente não pensa em seguir uma política mais conservadora nos próximos anos para amortizar a dívida de forma mais rápida, pensando nos futuros leilões, como você comentou, ou se a gente entende que a forte geração de caixa permite o payout atual. Boa pergunta, está bem alinhado com o que o PEC acabou de trazer. Acho que o ajuste que foi feito ano passado em relação a pagar sobre lucro regulatório, ele já traz esse ajuste, ele está muito próximo à geração de caixa operacional. Então, a gente entende que o nível de pagamento que a gente está fazendo de dividendos, né, a partir desse ano, que é entre 95%, a gente está declarando 100% já no primeiro trimestre, está compatível com a geração de caixa da companhia, e ele não traz nenhum tipo de impacto para a participação de novos leilões. Obrigado, Kátia. A próxima pergunta aqui que nós recebemos, a pergunta do ponto de vista técnico, né, do negócio, o Assis, investidor aqui que nos acompanha, como a companhia, ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar simplificar. Como a companhia observa a possível flexibilização do sistema especial de proteção, né, em transmissão, que é uma instituição junto ao ONS, como medida para reduzir o curtailment, que envolveria linhas de transmissão da Taesa, por exemplo. De saber como vocês avaliam a adoção dessa medida e quais medidas precisam ser adotadas para a empresa, como possíveis reforços ou riscos de operação. Luiz, vou passar essa pergunta para você. Perfeito. Obrigado, Assis, pela pergunta, uma pergunta bastante interessante. É uma medida do ONS, né, que visa, né, aumentar o uso da infraestrutura existente, permitindo assim o maior escoamento das energias, principalmente aí do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste. O efeito prático nas nossas linhas é o aumento da energia, né, transmitida em nossas linhas, que isso é regulamentado pelo ONS através aí dos procedimentos de rede e também pelo contrato de prestação de serviço. A Taesa está bem adiantada, né, na etapa de implantação desse reforço, desse estudo de proteção. Inclusive, todos os testes já foram realizados em nossos laboratórios, minimizando qualquer risco da sua implantação, né? E a Taesa, em especial, nesse sistema de proteção, ela detém o controle master, ou seja, ela, em conjunto com a ANS, ela faz a supervisão de todo esse processo. Então, assim, entendemos aí que é uma medida operativa do ANS, baseada em todo estudo de confiabilidade técnica, né, que é o que detém do sistema de proteção, e aí a Taesa, né, em conjunto com a ANS e as demais agentes de transmissão, né, buscam aí implantar esse sistema, mantendo aí a confiabilidade e a integridade do nosso sistema elétrico.
Ok, obrigado, Cristiano, pela pergunta. Obrigada, Luiz. A próxima pergunta é do investidor Roger Avakian. E eu vou direcioná-la a você, Luiz. Ok. Ele parabeniza a companhia pelo rumo que estamos tomando e pergunta com relação a reforços e melhorias, se a empresa tende a intensificar a atenção nesse aspecto para auxílio na reposição das RAPs que vencerão a partir de 2030. Obrigado, Juliana, pela pergunta. Pergunta bastante interessante, e sim, né, na Taesa nós estamos atentos a toda a questão aí de reforços e melhorias, não só de grande porte, também como reforços de pequeno porte. Né, temos um programa de estudo de todas as oportunidades que existem em cada instalação que a Taesa detém, além de poder fazer um estudo também em nossas linhas de transmissão. O maior objetivo, lógico, é manter a confiabilidade ao máximo do sistema, utilizando as regras, né, operativas e os procedimentos de rede, e temos uma área específica que estuda todas as oportunidades, né, tanto de reforço quanto de melhoria, e entendemos aí ser um carro-chefe também para que a gente possa contribuir no aumento da nossa receita aí ao longo dos próximos anos. Obrigado, Luiz. Eu vou juntar duas perguntas aqui, que são com temas, são o mesmo tema, o tema regulatório. O Roger, investidor, e o Gustavo Faria, que é analista sell-side do BofA, né? Eles falam um pouquinho sobre o vencimento das concessões em 2030 e o Roger fala sobre uma possível renovação, que isso permite uma previsão de ganho adicional de receitas lá na frente, de 15% a 20% da RAP original do empreendimento. E o Gustavo toca no tema do valor residual, né, no vencimento. Ele fala que, né, assim, sobre o valor residual, vocês poderiam falar um pouquinho das premissas e, além disso, qual o timing que você espera sobre as discussões da ANEEL para uma melhor definição da metodologia de verificação desses ativos? Então, vou passar a palavra ao PEC para explorar um pouco o tema. Bom, excelente pergunta de um tema super atual, né? Um tema que está na agenda da companhia, está na agenda da nossa discussão com os nossos controladores, com o nosso conselho de administração. Só que tem uma evolução desse tema que vai acontecer, já está acontecendo ao longo do tempo, e a gente não tem exatamente todas as premissas definidas com relação a qual vai ser o cenário que a gente vai enfrentar. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem que trabalhar com cenários onde nós podemos ter renovação de concessão, relicitação de concessão. E nesses cenários, a empresa tem que ser uma empresa eficiente para fazer frente a esses dois cenários, e que hoje é difícil falar qual o percentual da receita que eu vou ter. Seguramente, em qualquer das circunstâncias, né, dos dois casos, aí a gente vai ter um nível de receita inferior, o que vai fazer com que seja uma outra companhia, de fato, na perspectiva de receita, mas que a gente está trabalhando para que discuta com a ANEEL, traga alguns pontos. Então, tem um grupo de empresas que nós estamos fazendo parte para a gente apresentar ideias, e que a gente tem ainda um tempo. Eu diria que o segundo semestre do ano de 25 vai ser um ano bastante forte de discussão de agenda regulatória dentro da companhia e junto aos acionistas, para que a gente tenha essas questões um pouco melhor encaminhadas. Lembrando, né, que as questões relacionadas com a renovação de concessão, nós temos uma data que seria em julho de 2027, aproximadamente, para a gente manifestar o interesse. Então, ainda vai acontecer bastante coisa nesse cenário, a gente vai estar trazendo aqui as informações, mas não dá ainda para a gente indicar quais as premissas que a gente deveria estar considerando, tanto na questão da renovação / licitação, quanto na questão do valor residual. A gente tem procurado dar um pouco mais de cor para essa questão, principalmente do valor residual, e nos próximos trimestres a gente vai aprimorar ainda mais o material que a gente divulga, mas a certeza, Roger, é que esse tema vai estar presente aqui nos próximos trimestres. Eu lamento te frustrar de não conseguir dar uma resposta imediata e acabada, mas eu acho que é algo que vai fazer parte aí das nossas discussões aí com o mercado ao longo dos próximos trimestres. Lembrando que eu acho que esse ano vai ser um ano bastante importante, esse segundo semestre, para a gente conseguir articular um pouco melhor essas questões. Obrigada, PEC. A próxima pergunta do investidor é sobre se a gente tem previsão de subscrição privada ou de oferta pública de ações para levantamento de capital
ou manutenção de emissão de debêntures? Eu vou direcionar essa pergunta à nossa diretora financeira, Kátia. Obrigada, Juliana. Obrigada, Roger. Na realidade, a companhia ela segue num plano de financiar toda a demanda da companhia através do mercado de capitais. O risco Taesa tem demanda para o nosso papel, né? Então, assim, uma demanda boa. A última emissão da companhia, que foi emitida no início do ano, 650 milhões de reais, saiu abaixo de NTNB, então, em termos de custo, um custo relativamente bem competitivo. Então, a gente segue buscando mercado de capitais por conta dessa demanda grande pelo papel, e olhando também não só mercado de capitais, mas olhando também outras fontes de financiamento, obviamente garantindo que a gente tenha um portfólio que nos permita, em situações em que o mercado também não está demandante, como é que a gente consegue seguir financiando o crescimento da companhia, o CAPEX da companhia. Tá? Então, em primeiro lugar, no primeiro momento, a gente segue no mercado de capitais. Lembrando que foi validado, né, o nosso rate no final do ano pela Fitch em AAA, então a gente segue, então um risco muito bem aceito pelo mercado, então para a gente é o caminho que a gente segue para financiar todo o crescimento da companhia, os projetos, enfim. Tá? Obrigada, Juliana, e obrigada, Roger, pela pergunta. O Roger aqui fez uma outra pergunta, aproveitar a Kátia, falar um pouquinho da questão macro, né? Ele fala a troca de correção de RAPs, de GPM para o IPCA, tem uma variação menor, quer dizer, a volatilidade é menor, pode afetar negativamente as correções futuras das nossas receitas? Obrigada pela pergunta, Cristiano. Obrigada, Roger. Na realidade, ela não piora. Na realidade, o IGPM ele traz uma volatilidade maior, né, do que o IPCA. Eu acho que com o IPCA a gente consegue ter uma previsibilidade melhor, desculpa. E ao longo do tempo, o IGPM, você pega uma série longa, o IGPM e o IPCA tendem a se aproximar. Mas eu acho que ele traz uma maior previsibilidade e menor volatilidade, né, essa mudança do IGPM para o IPCA. Excelente, Kátia. Obrigado pelas respostas. Temos aqui algumas pouquinhas perguntas que a gente acabou não endereçando, mas que estão muito associadas ao que já foram trazidos aqui para o debate. Não recebemos mais nenhuma pergunta. Continuamos aí com mais de 300 pessoas presentes. Eu acho que a gente conseguiu ter um debate importante dos principais temas que a companhia realmente vem discutindo. A gente vai fechar aqui, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o PEC para algumas considerações finais, PEC. Tá bom. Bom, mais uma vez, né, obrigado pelo interesse, agradecer a todo o contingente aqui de colaboradores, diretoria, parceiros da companhia que fizeram com que a gente conseguisse apresentar esses resultados, né, no trimestre. Eu acho que o que está por vir na companhia, né, eu sou muito otimista com relação ao que está por vir na companhia. Tenho certeza que nós vamos estar sempre trabalhando com eficiência, trazer mais inovação para os processos que nós temos que lidar aqui dentro. Temos desafios, né? Essa questão de despesa financeira, mas temos uma disciplina financeira já demonstrada que está fazendo com que a gente continue sendo uma empresa que consegue falar de uma boa distribuição de dividendos e ter uma participação, uma análise de eventualmente leilão, obviamente que depende de uma série de circunstâncias, retorno, questões que a gente vai avaliar ao longo do tempo, mas eu acho que a perspectiva também é muito boa. Fora outras questões internas de melhoria de governança, revisão de cadeia de valor, revisão de planejamento estratégico, acho que nós estamos num momento de fazer bastante coisa e isso é muito prazeroso, né, poder liderar uma companhia que tem tanta gente competente fazendo tanta coisa boa, refletindo um pouco nesses resultados e sabendo que tem mais coisa aí por vir na nossa expectativa. Por último, essa questão que o Luiz mencionou, né, reforços e melhorias, também é uma área que a gente está procurando dar bastante foco, muito mais foco do que a gente deu num período recente anterior, mas que a gente acha que tem uma oportunidade identificada que vai nos ajudar também nessa recomposição de receita que a empresa tem planos aí para fazer ao longo do tempo. Então, essas eram as questões aí, os comentários que eu queria fazer. Mais uma vez, agradecer a todos os colaboradores, diretoria e manter aberto, né, os canais de comunicação aí de relações com investidores para outras questões aí que vocês eventualmente tenham. Obrigado aí pela participação.